A paz do Senhor, eu gostaria de compartilhar um texto com você que se encontra em Mateus, no capítulo 3, a partir do verso 1, que está dizendo assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz que clama do deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelo de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém e de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão iam até onde ele estava e, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, lhes disse: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. E não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Nessa passagem é onde João Batista está pregando a muitas pessoas. Uma das primeiras coisas que nós vemos nos evangelhos a respeito do evangelho de Deus é uma mensagem muito direta e objetiva que começa a ser pregada por João Batista, posteriormente é pregada por Jesus e posteriormente é pregada pelos apóstolos, pelos discípulos. É uma mensagem que é pregada até hoje, que é a mensagem do arrependimento. João Batista ele começa pregando que as pessoas deveriam se arrepender porque o reino de Deus era chegado. Nós vemos no capítulo 4 de Mateus que Jesus ele prega essa mesma mensagem, dizendo que era necessário que o povo se arrependesse porque o reino de Deus era chegado. E a respeito da mensagem do arrependimento, nós, muitas vezes cristãos, temos uma tendência a pensar ou a classificar a mensagem do arrependimento como sendo uma mensagem que é para novos convertidos, pessoas que estão chegando à comunidade do corpo de Cristo, que elas precisam se arrepender para que elas possam se inserir nessa comunidade. E, na verdade, a mensagem do arrependimento, ela fala sobre algo que deve ser constante na vida de um cristão. A mensagem do arrependimento não é algo que começa quando nós conhecemos ao Senhor e nós estamos sendo inseridos no corpo de Cristo. Mas a mensagem do arrependimento é uma mensagem que nós devemos carregar durante a nossa vida, porque, na verdade, a nossa vida, o nosso processo de aproximação do Senhor é um processo de santificação que é constante. Tessalonicenses 5:23 vai dizer que o nosso corpo, alma e espírito sejam conservados santos. Até que tempo? Até o tempo da vinda de Cristo. Então, até o tempo da vida de Cristo, nós estamos sendo preparados e santificados para esse dia. E nós temos essa tendência de, muitas vezes, classificar essa mensagem como uma mensagem que é apenas para novos convertidos, enquanto é uma mensagem que deve ser carregada por nós cristãos. Isso significa que se nós precisamos termos a mensagem do arrependimento constantemente dentro de nós, significa que dentro de nós cristãos, apesar de muitas vezes termos tempo de convertido, temos tempo de igreja, temos tempo de frequência na casa do Senhor, nós precisamos observar que em nós ainda existem coisas que precisam ser mudadas, ainda existem coisas que precisam ser transformadas. E existe algo muito interessante nas Escrituras e que o Senhor revela para nós, de que para que nós possamos alcançar o arrependimento, nós precisamos reconhecer aquilo que de em nós precisa ser transformado. E é por isso que em Mateus, no capítulo 5, na introdução do Sermão do Monte, depois de falar sobre a mensagem do arrependimento, Jesus prega no capítulo 4, em Mateus 5, ele vai dizer que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E os pobres de espírito, aquilo que Jesus está falando a respeito dos pobres de espírito, são aquelas pessoas que reconhecem de fato os seus erros, reconhecem a sua necessidade, reconhecem a sua miséria. São essas pessoas que são aptas a receberem a salvação, porque a salvação não vem por meio daquilo que nós podemos fazer por nós mesmos, mas vem por meio daquilo que Deus fez por nós por meio do Espírito Santo. E aqueles que recebem o Espírito Santo são capazes de chegar a Deus. E Deus revela isso no meio da história do povo de Deus.
porque ele deu uma lei ao povo, por exemplo, em que o povo, por mais que fosse muito aplicado em querer cumprir, em querer obedecer, eles não foram capazes de cumprir plenamente aquilo que a lei dizia. E é por isso que em Romanos 8, Paulo vai dizer que aquilo que a lei não podia fazer, de salvar o povo, de redimir o povo por meio das suas obras, Deus o fez, enviando o seu Filho e condenando o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei elas fossem plenamente satisfeitas em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso significa que para que nós possamos alcançar esse processo de santificação, que em nós deve ser constante, para que nós possamos alcançar esse arrependimento, que em nós também deve ser constante, nós precisamos reconhecer que é Deus que faz isso por nós, é Deus que faz isso em nós, e nós precisamos nos submeter à obra e à ação do Espírito Santo, para que nós possamos chegar até a medida de quem Deus quer que nós sejamos, que é o caráter de Cristo, que é sermos parecidos com o Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, Paulo também vai dizer: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, e por contemplar a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Que nós possamos ser revestidos dessa consciência, para que nós possamos ser mais parecidos com o Senhor. Isso é algo que vem do Senhor. Então, quanto mais nos aproximamos do Senhor e quanto mais nós contemplamos quem Ele é, mais nós somos revestidos da sua glória e da sua imagem, do seu caráter. Que nós possamos, tendo essa consciência, glorificar ao Senhor, render glória somente ao Senhor, que é capaz de fazer com que o nosso coração seja redimido e que a nossa vida seja santificada para a glória do Senhor. Que você seja abençoado com essa palavra e que você carregue essa mensagem na sua vida, em nome de Jesus.